Um jardim produtivo. Para a maioria, isso significa autossuficiência e recursos alimentares garantidos. Mas a biologia ignora intenções pacíficas. Por que cultivar o próprio alimento pode se tornar um risco letal? Porque certas plantas evoluíram para não serem comidas. O jardineiro amador planta sementes esperando nutrição. No entanto, muitas vezes cultiva perigo concentrado. Por fora, vegetais comuns e inofensivos, mas por dentro, usinas químicas que sintetizam alcaloides e toxinas potentes. O mecanismo de defesa é invisível, mas brutal. Ao manusear folhas ou caules sem proteção, a pele absorve compostos irritantes. A ingestão incorreta pode paralisar o sistema nervoso. O cheiro da seiva cortada pode ser o único aviso antes de uma reação alérgica severa. Não é apenas botânica, é uma questão de segurança biológica. 20 culturas específicas exigem protocolos de manuseio rigorosos. A ignorância sobre elas causa desde dermatites até fatalidades. A análise a seguir detalha esses vetores de risco. Existe também um procedimento de segurança adicional, uma técnica final para blindar o perímetro doméstico e proteger tanto a família quanto os animais contra intoxicações acidentais. O conhecimento técnico separa a colheita do veneno. Miligramas de uma substância. Isso basta para parar um coração humano. A primeira planta que exige cautela absoluta no cultivo é a mamona. Sua aparência engana os inexperientes. Folhas largas, estrutura tropical robusta e uma coloração vermelho profundo. O visual é imponente e preenche o espaço. Jardineiros buscam essa estética para compor paisagens densas rapidamente. Mas aqui existe um detalhe crucial. Por trás da arquitetura vegetal exuberante, esconde-se um dos organismos mais tóxicos do planeta. Por fora, uma planta ornamental comum, mas por dentro, uma fábrica biológica de ricina. As sementes carregam esse composto letal em concentrações alarmantes. A ingestão provoca falência sistêmica grave. Em doses mal calculadas, o resultado é a morte. O risco aumenta porque a biologia da planta é traidora. As sementes parecem inofensivas. Possuem um padrão rajado, semelhante a feijões comestíveis, o que atrai a curiosidade tátil de crianças e animais domésticos. Não há avisos visuais de perigo. O erro de identificação ocorre em segundos. A planta defende seu território de outras formas. Ao quebrar um caule, observa-se o fluxo de seiva. O contato direto dessa substância com a pele desprotegida causa irritações químicas severas. Se atingir os olhos, a inflamação é imediata. Manusear a mamona exige protocolo de segurança, não apenas jardinagem básica. Se a planta já existe no terreno, a logística de controle deve ser rígida. Luvas de proteção e mangas longas tornam-se uniformes obrigatórios para qualquer interação física com a folhagem. O descarte exige atenção redobrada. Nada de jogar restos na pilha de compostagem. As toxinas não se degradam facilmente e podem contaminar o adubo orgânico futuro. Sementes, vagens e galhos mortos devem ser isolados em sacos plásticos selados e removidos definitivamente do ciclo do jardim. A educação dos habitantes da casa é a linha de defesa primária. Todos precisam entender que aquelas sementes não são comida. No entanto, a agronomia prática sugere uma solução mais simples: a substituição total. Se há tráfego de pessoas ou animais, o risco supera qualquer benefício estético. Existem alternativas botânicas seguras que entregam o mesmo volume visual. A cana da Índia, ou as colocáceas, conhecidas como orelhas de elefante, oferecem a folhagem tropical massiva sem carregar um arsenal químico letal. A beleza não justifica a presença de veneno potente no quintal. Escolher a segurança biológica é a única decisão técnica viável.
Beleza visual não garante segurança biológica. O próximo alvo de cultivo exige cautela extrema: o ruibarbo. Por que manter um agente tóxico na horta? A resposta está na bioquímica do talo. Jardineiros experientes valorizam as hastes cor de rubi pela acidez única e pelo alto potencial calórico em conservas. Mas a planta possui um sistema de defesa agressivo. O perigo se esconde na parte verde. As folhas de ruibarbo contêm níveis elevados de ácido oxálico e outros compostos nefrotóxicos. Não se trata apenas de uma indigestão simples. É um ataque químico interno. A ingestão acidental dispara alarmes fisiológicos imediatos. O corpo tenta expulsar o veneno através de náuseas e vômitos severos. Os rins sofrem sobrecarga massiva ao tentar filtrar as toxinas e, em cenários extremos, ocorre falência sistêmica com risco de morte. O risco no jardim doméstico é puramente logístico. Crianças e animais observam o verde vibrante perto dos vegetais e assumem segurança alimentar. Um produtor novato, operando na pressa da colheita, pode facilmente misturar partes comestíveis com tecidos letais. A planta parece inofensiva, o que mascara a armadilha biológica. Por fora, uma folhagem ampla, brilhante e convidativa. Mas por dentro, um mecanismo saturado de cristais capazes de colapsar a função renal. A prevenção exige táticas de manuseio de materiais perigosos. Trata-se a folha como rejeito tóxico desde o momento do corte. A separação deve ocorrer no campo aberto, longe da área de processamento de alimentos. A lâmina decepa a folha, que cai direto em um recipiente isolado e vedado hermeticamente. Aqui existe um detalhe crucial. Jamais composte folhas de ruibarbo. Pilhas de compostagem são acessíveis à fauna local e animais domésticos. Reintroduzir esses compostos na pilha de adubo é contaminar o ciclo do jardim. A sinalização deve ser clara e técnica. Placas indicam aos visitantes que apenas os talos servem para consumo. Se o terreno abriga animais curiosos ou crianças pequenas, a solução é física. O cultivo deve ocorrer dentro de cercados ou em canteiros elevados, fora do alcance manual. No ambiente da cozinha, a disciplina sanitária impera. Estabelece-se uma barreira de contaminação cruzada. Talos de um lado, resíduos do outro, com descarte imediato das sobras. A lavagem deve ser exaustiva para remover quaisquer partículas de superfície. Ao examinar os detalhes, removem-se quaisquer fragmentos de folha remanescentes. Se o talo apresenta flacidez estrutural ou descoloração pela exposição solar, o corte deve ser generoso. Na dúvida, a eliminação do material é a única via segura. O ruibarbo torna-se um recurso valioso quando as regras são seguidas rigidamente. Aproveita-se o nutriente, respeita-se a toxicidade. O risco é neutralizado pelo protocolo. Um simples tubérculo pode carregar uma carga tóxica invisível. A batata sustenta populações inteiras há séculos. Mas, biologicamente, ela não foi feita apenas para servir de alimento. Ela possui sistemas de defesa ativos. O terceiro cultivo desta lista exige cautela extrema. Muitos ignoram que a planta opera com compostos venenosos em sua estrutura vital. Por que uma fonte de carboidratos tão comum representa risco? A resposta é química: solanina. Este glicoalcaloide satura as folhas, os caules e as hastes da planta. A concentração é letal para insetos e perigosa para mamíferos grandes. O perigo aumenta quando a logística de cultivo falha. Se o tubérculo cresce muito próximo à superfície, a exposição à radiação solar ativa um processo biológico imediato. A casca desenvolve uma tonalidade esverdeada. De perto percebe-se, a clorofila preenche os tecidos da casca, mas o verde é apenas um sinal visual. Onde há verde, há acúmulo agressivo de toxinas. Por fora,
um vegetal firme e nutritivo. Mas por dentro, um agente causador de falhas neurológicas. A ingestão de batatas esverdeadas provoca reações sistêmicas severas. O corpo reage com náuseas, cefaleias agudas e desorientação motora. Não é necessário um grande volume de massa ingerida para causar intoxicação. Em crianças e animais domésticos, que podem morder brotos frescos por curiosidade, a tolerância é mínima e o impacto biológico é rápido. A gestão desse risco depende de protocolos rígidos no campo. A luz é o inimigo. Durante o desenvolvimento, a cobertura do solo deve ser absoluta. A técnica de amontoa cria uma barreira física de terra ou palha, bloqueando os raios ultravioleta. O tubérculo deve permanecer na escuridão subterrânea total para se manter comestível. Na fase de extração, a triagem visual é obrigatória. Qualquer unidade com pigmentação verde ou brotos deve ser descartada imediatamente. Aqui existe um detalhe crucial. Algumas fontes sugerem o consumo de folhas de batata. Isso é um erro grave. A biomassa aérea da planta é imprópria para consumo humano, independentemente do método de cozimento ou preparo. O desperdício das folhas é o preço necessário para a segurança alimentar. A vigilância continua na estocagem. O ambiente pós-colheita exige controle climático rigoroso, escuro, fresco e seco. Sacos de malha fina em despensas iluminadas não oferecem proteção suficiente. A luz difusa penetra o tecido e reativa a produção de solanina, mesmo fora da terra. Uma inspeção rotineira é indispensável. Tubérculos que iniciam a brotação ou amolecem indicam atividade biológica indesejada e tornam-se focos de contaminação química. Para evitar acidentes com a fauna local ou crianças, o perímetro de cultivo deve ser isolado. Cercas ou contêineres elevados eliminam o acesso físico acidental e previnem a ingestão por curiosidade. A batata oferece densidade energética vital e sabor universal, mas exige manuseio técnico. Mantenha a luz longe, elimine o verde. Assim, garante-se o recurso calórico sem os efeitos colaterais da neurotoxina. Cianeto puro. É exatamente isso que a planta produz para se defender. A quarta espécie exige manuseio de laboratório, não de jardinagem amadora. Trata-se do sabugueiro. Por que cultivar um arbusto tão perigoso? A resposta está na bioquímica. Jardineiros buscam as flores aromáticas e os cachos densos de bagas para a produção de xaropes, vinhos e geleias. Mas existe um detalhe letal. Quase toda a estrutura biológica da planta é tóxica em estado bruto. Isso não é apenas um aviso, é um fato químico. Por fora, frutos brilhantes e convidativos, mas por dentro, uma carga elevada de glicosídeos cianogênicos. O mecanismo é impiedoso. Caules, folhas, raízes e frutos verdes funcionam como reservatórios de toxinas. Ao serem ingeridos, o corpo humano inicia a digestão e, inadvertidamente, libera cianeto na corrente sanguínea. O problema nos cultivos domésticos começa na falta de conhecimento técnico sobre maturação e preparo. De perto, percebe-se a armadilha visual. Crianças são atraídas pelos cachos roxo escuros antes do tempo certo. Animais domésticos mastigam folhas caídas ou mordem o caule lenhoso. Até o produtor experiente comete erros ao provar uma baga crua durante a colheita ou ao filtrar um xarope que não ferveu o suficiente. A reação fisiológica é brutal. Náuseas repentinas, vômitos violentos e cólicas abdominais severas. Em doses elevadas, o quadro evolui para sintomas neurológicos graves. O risco precisa ser mitigado com regras estritas de logística. A colheita exige protocolo industrial. Selecionam-se apenas as bagas totalmente maduras, identificadas pela cor profunda e textura macia ao toque.
A separação deve ser cirúrgica. Removem-se os frutos das hastes com precisão, pois os pedúnculos e as pequenas tampas verdes não são comestíveis. Tudo o que é verde carrega veneno. O calor é o único antídoto eficaz. O cozimento completo é obrigatório antes de qualquer consumo. Durante a fabricação de xaropes ou compotas, a fervura intensa quebra as ligações moleculares dos compostos perigosos. A toxina se desintegra. Restam apenas os nutrientes e o sabor. O descarte exige atenção sanitária. Talos, folhas e frutos verdes não vão para a compostagem aberta. Devem ser isolados em sacos selados e removidos do local. A gestão do espaço também é vital. O sabugueiro deve ficar longe de áreas de circulação de animais e crianças. Redes de proteção são instaladas durante a maturação. Isso evita o consumo acidental e impede que frutos caiam no chão, atraindo cães ou gatos. Esta não é uma planta para lanches rápidos. É uma cultura de processamento. Trate-a como uma matéria-prima industrial e não como comida pronta. Colha no pico de maturação, cozinhe cada lote exaustivamente e mantenha a parte vegetativa longe da cozinha. Com essas precauções técnicas, o risco desaparece e o recurso se torna seguro. E a próxima planta que deve ser tratada com cautela é o mil-folhas. Tujona, um composto químico invisível, mas potente. Essa é a assinatura oculta da mil-folhas. Muitos jardineiros valorizam esta espécie por suas aplicações em remédios tradicionais e pela estrutura física eficiente. A folhagem plumosa maximiza a área de superfície, enquanto as flores ricas em néctar funcionam como postos de reabastecimento vitais para polinizadores. Mas a biologia aqui exige cautela extrema. Por que uma planta tão comum representa uma ameaça? A resposta está na concentração. O risco provém de compostos voláteis como a tujona e constituintes relacionados. Em quantidades significativas, a toxicidade se torna um problema real. A mil-folhas não ataca apenas por ingestão. Ela possui um mecanismo de defesa por contato. Para pessoas com sensibilidade dérmica, o manuseio resulta em dermatite. A pele reage aos olhos. Além disso, a planta é considerada insegura para animais domésticos. Se cães ou gatos mastigarem as folhas ou flores, o sistema digestivo deles sofrerá as consequências das toxinas naturais. Por fora, uma erva medicinal inofensiva, mas por dentro, um laboratório químico instável. No jardim doméstico, os problemas geralmente surgem de falhas operacionais, uso excessivo, erro de identificação ou manuseio casual. Novos herboristas frequentemente cometem o erro da concentração. Eles preparam chás fortes ou infusões frequentes, ignorando que na farmacologia vegetal a dosagem define o veneno. Outros confundem a mil-folhas com sósias tóxicos. Isso é crítico quando a planta é jovem e ainda não está em plena floração. A confusão visual pode ser fatal. Existe um detalhe térmico importante. A irritação da pele pode aparecer logo após a colheita ou poda sem proteção. O risco dispara em dias quentes. Sob o sol forte, os óleos essenciais da planta aquecem e se tornam mais fluidos e potentes, penetrando nos poros com facilidade. É possível reduzir esses riscos com a implementação de protocolos rígidos. Use a mil-folhas com parcimônia. O uso interno deve ser evitado, a menos que haja orientação direta de um profissional qualificado. Se o cultivo visa apenas o suporte aos polinizadores ou ornamentação, a sinalização é obrigatória. Coloque um marcador visível. Isso impede que ajudantes ou visitantes decidam transformar a planta em chá por engano. A proteção física é a regra. Luvas e mangas compridas são o uniforme padrão para o corte. Após o manuseio, a lavagem da pele exposta é essencial para remover resíduos oleosos invisíveis. A logística espacial também importa.
Mantenha as touceiras longe de áreas de lazer, rotas de animais de estimação e, principalmente, distantes dos canteiros de culturas comestíveis. A segregação evita a mistura acidental de aparas tóxicas com a salada do almoço. A identificação correta é a base da segurança. Aprenda a ler a planta. Examine a textura da folha, que lembra uma pena complexa. Observe os aglomerados de topo plano formados por pequenas flores brancas ou pastéis. Esmague uma folha e sinta o cheiro distinto. Se houver qualquer dúvida na análise sensorial, não colha. Remova imediatamente quaisquer plantas voluntárias que surjam entre os vegetais. A mil-folhas tem capacidade de autossemeadura e pode invadir territórios onde você deseja manter apenas alimentos seguros. A mil-folhas pode ser uma aliada no ecossistema quando tratada com respeito técnico. Mantenha-a rotulada. Manuseie com barreira física e nunca trate chás fortes como bebidas inócuas. Com limites sensatos, os benefícios biológicos são preservados sem convidar o risco desnecessário. Alcaloides tóxicos. Eles se acumulam no organismo humano sem aviso prévio e causam danos irreversíveis. A sexta planta exige cautela real: o confrei. Muitos cultivadores mantêm essa espécie pela sua capacidade de gerar biomassa rápida e pela reputação de acelerar pilhas de compostagem. Mas por que ela é perigosa? A resposta é química pura. O tecido vegetal do confrei carrega alcaloides pirrolizidínicos. São compostos instáveis, ligados diretamente a danos hepáticos severos quando ingeridos ao longo do tempo. Por fora, uma folha larga, verde e texturizada. Mas por dentro, um coquetel químico agressivo. Não é necessário beber o chá para sofrer os efeitos. A aplicação tópica em pele ferida permite a absorção direta das toxinas para a corrente sanguínea. É por isso que autoridades sanitárias condenam o consumo interno e exigem rigoroso controle técnico no uso externo. No jardim doméstico, o perigo se manifesta em duas frentes distintas. Primeiro, o erro humano. Entusiastas de remédios caseiros frequentemente preparam tinturas ou infusões sem compreender a toxicidade crônica acumulada. Segundo, a biologia agressiva da planta. O confrei é um colonizador nato. Um fragmento minúsculo de raiz esquecido no solo tem energia suficiente para gerar um novo broto. A invasão acontece rápido. Em poucas semanas, folhas tóxicas se misturam aos canteiros de vegetais comestíveis. Isso aumenta drasticamente a chance de uma colheita equivocada para o chá da tarde. Ou pior, restos de poda deixados no chão tornam-se acessíveis para animais de estimação curiosos, que podem mastigar o material fibroso. A mitigação exige barreiras físicas claras. O plantio deve ocorrer estritamente em áreas confinadas ou vasos grandes de concreto. As raízes não podem ter permissão para migrar em direção às zonas de alimento. Etiquetas de aviso são obrigatórias, apenas para uso externo. As folhas colhidas precisam de armazenamento isolado, em recipientes selados longe da cozinha. Se houver manuseio de plantas frescas, a lavagem das mãos é imperativa para remover resíduos da seiva. Peles sensíveis exigem luvas de proteção industrial. Na adubação, a temperatura é crítica. O processo de compostagem deve ser termofílico, com calor suficiente para degradar os compostos químicos. Nunca use chorume de confrei em folhas que serão consumidas cruas no mesmo dia. Se a decisão for remover a planta do terreno, prepare-se para o trabalho pesado. A coroa deve ser extraída inteira. Ao examinar o solo, nota-se a complexidade do sistema subterrâneo. As raízes precisam ser caçadas manualmente. Cavar repetidamente pode ser necessário para exaurir o banco de energia da planta e impedir o rebrote. O confrei
Funciona como uma máquina de biomassa eficiente e serve para preparações externas calculadas, mas não é uma erva inofensiva. O protocolo é claro: contenção total, rotulagem visível e zero consumo interno. Essa estratégia permite aproveitar o recurso biológico enquanto se anulam os riscos. Uma semente crua pode derrubar um adulto. O sétimo cultivo desta lista exige protocolo de segurança máxima: o feijão-lima. Por que uma planta alimentar seria tóxica? É uma questão de defesa biológica. Embora produtivos e calóricos quando preparados corretamente, os grãos crus de muitas variedades carregam uma carga oculta de glicosídeos cianogênicos. Ao mastigar a semente ou ingeri-la mal cozida, você ativa uma reação química imediata. O composto instável se quebra. O resultado é a liberação direta de cianeto de hidrogênio no organismo. Os sintomas são físicos e brutais: náuseas intensas, dores de cabeça que incapacitam, tonturas severas. Em concentrações altas e sem tratamento, ocorre o envenenamento agudo perigoso. O risco é estatisticamente maior com cultivares antigas, muitas vezes mantidas por tradição devido à alta resistência no campo. Mas a genética moderna não elimina totalmente o perigo. Mesmo os tipos comerciais atuais, se consumidos crus, não são seguros. Por fora, uma vagem verde e atraente na horta, mas por dentro, um perigo latente para os incautos. Jardineiros domésticos cometem erros de logística e supervisão. Crianças e animais de estimação veem as vagens baixas como lanches acessíveis direto da planta. O perigo real, no entanto, está na cozinha. A pressa gera o acidente. Muitos cozinheiros apenas refogam os grãos hidratados sem a fervura prévia necessária. Outros utilizam panelas elétricas de cozimento lento. O dispositivo, operando em baixa temperatura, nunca atinge o ponto térmico crítico para neutralizar a química da planta. O veneno permanece ativo no prato pronto. A solução é termodinâmica. Trate todo o feijão-lima como material não comestível até o processamento final completo. O protocolo exige calor extremo. Leve os grãos a uma fervura vigorosa por no mínimo 10 minutos, logo no início do preparo. Observe a água borbulhando com força. Só essa agitação térmica e o calor constante rompem as ligações moleculares da toxina. Se o objetivo é usar o cozimento lento depois, a pré-fervura no fogão é uma etapa inegociável. Nunca prove um grão para testar a textura antes do tempo total de cozimento. O risco não compensa a prova. A gestão do estoque também define a segurança. Grãos secos deixados em recipientes abertos são um convite ao erro e à curiosidade. O armazenamento correto exige potes herméticos, mantidos fora do alcance infantil, com rotulagem clara e precisa. Ao selecionar variedades para o plantio, a procedência é vital. Busque seleções modernas desenvolvidas para hortas domésticas, vendidas por empresas de sementes certificadas. Se você pratica a retenção de sementes de um ano para o outro, a precisão nos registros evita a introdução de genéticas desconhecidas ou instáveis na sua cadeia alimentar. A inspeção visual deve ser rigorosa. Qualquer grão com sinais de mofo, odor alterado ou danos causados por pragas deve ser descartado imediatamente. O feijão-lima oferece nutrição densa e saborosa quando respeitado. Ferva primeiro. Cozinhe até o núcleo ficar macio. Isole os grãos crus de mãos curiosas. Seguindo estas regras rígidas, você garante uma colheita generosa sem expor sua família a riscos desnecessários. Um simples caroço de damasco. Parece lixo orgânico inofensivo, mas esconde uma arma química.
O próximo item da lista exige cautela extrema. As árvores de damasco são máquinas biológicas eficientes na produção de frutose para o quintal. Mas as sementes alojadas no centro das frutas não são um lanche. Elas contêm amigdalina. Por fora, uma casca lenhosa e inerte, mas por dentro, um composto instável. Ao ser ingerida, a amigdalina sofre hidrólise no sistema digestivo e se converte em cianeto. Isso é veneno puro. Pequenas quantidades já desencadeiam uma reação sistêmica violenta, dores de cabeça pulsantes, náuseas agudas, tontura e confusão mental imediata. Se a dose aumenta, o perigo escala exponencialmente. Isso é crítico para organismos com menor massa corporal, como crianças e animais domésticos. A sensibilidade metabólica deles é muito maior. O que causa desconforto em um adulto pode colapsar os sistemas vitais de um ser menor. O problema nas hortas domésticas geralmente começa com a curiosidade ou com dados incorretos. Após consumir a polpa doce, surge a tentação mecânica de romper o caroço duro para inspecionar o núcleo. Na internet, circulam alegações falsas, promovendo essas sementes como alimento funcional ou citando a inexistente vitamina B17. Essas afirmações carecem de base científica robusta e ignoram a toxicidade real do cianeto. Não existe benefício que justifique o risco de envenenamento. O mimetismo agrava a situação. Crianças observam adultos quebrando nozes com ferramentas e tentam imitar a ação com os caroços de damasco. Animais domésticos, guiados pelo olfato, podem encontrar sementes descartadas no chão e roê-las. A mandíbula de um cão quebra a proteção lenhosa em segundos. A estratégia de segurança é binária. Não consuma as sementes. Concentre-se na polpa nutritiva e descarte os caroços com rigor logístico. Durante o processamento da fruta, colete cada unidade imediatamente. Coloque tudo em um saco plástico selado e envie para o lixo comum. Aqui existe um detalhe técnico crucial. Jamais coloque esses caroços na compostagem. Uma pilha de compostagem doméstica não atinge temperaturas térmicas suficientes para neutralizar a química de um caroço intacto. Se a semente for triturada antes, ela contamina o composto com resíduos de toxinas. Você não quer traços de cianeto na sua bancada de vegetais na próxima estação. Se o objetivo é produzir geleias, xaropes ou frutas secas, a organização do espaço de trabalho deve ser cirúrgica. Mantenha a área limpa para que sementes nunca se misturem aos resíduos comestíveis. O armazenamento da colheita bruta também exige isolamento. Frutas maduras que caem da árvore tendem a apodrecer e rachar, expondo a semente interna ao ambiente. Isso atrai a curiosidade de animais. Ao compartilhar o excedente da produção com vizinhos, a comunicação deve ser direta. O caroço não é comestível e não deve ser aberto. Cultivar damascos oferece um retorno alto de recursos quando a árvore é bem podada e manejada. Trate os núcleos como material perigoso, gerencie o descarte com precisão e instrua todos na propriedade a ignorarem as sementes. Assim, você extrai toneladas de açúcar natural e elimina o risco oculto do sistema. Todo o sabor do damasco foi preservado, eliminando o risco oculto. E avançando para a cultura número 9, temos a mandioca. Uma raiz capaz de alimentar nações inteiras, mas que carrega uma defesa química letal. É um alimento básico em muitas regiões tropicais devido à sua densidade calórica extrema. A produtividade por hectare é massiva, mas a biologia da planta impõe um preço. As raízes cruas e as folhas estão saturadas de glicosídeos cianogênicos. Por que isso importa? Porque não é apenas um sabor amargo. É um mecanismo de defesa. Quando o tecido vegetal é mastigado ou processado de forma incorreta, esses compostos se quebram.
O resultado é a liberação imediata de cianeto dentro do corpo humano. Os sintomas não demoram a aparecer: dor de cabeça pulsante, tontura severa, intoxicação aguda. Em crianças cuja massa corporal é menor, o efeito pode ser devastador em questão de horas. O risco atinge o pico nas chamadas variedades bravas. Mas aqui existe um detalhe crucial. Mesmo as variedades de mesa, consideradas doces, são inseguras quando cruas. Em hortas domésticas, o problema quase sempre deriva da falta de conhecimento técnico. Novos produtores costumam tratar a mandioca com a mesma casualidade de uma batata inglesa. Fatiam a raiz crua e jogam direto na frigideira sem uma fervura inicial. Outros cometem um erro sensorial perigoso. Mordiscam pedaços crus durante a colheita para testar a textura. As folhas, embora pareçam inofensivas, seguem a mesma lógica química. São usadas como verduras em culinárias tradicionais, mas exigem cozimento exaustivo para a desnaturação das toxinas. O perigo não é exclusivo aos humanos. Animais de estimação podem escavar raízes armazenadas ou roer tubérculos expostos. Para um cão, isso é frequentemente fatal. O manuseio seguro começa com um protocolo rígido na cozinha. Por fora, uma casca marrom e áspera. Mas por dentro, é necessário remover as camadas de risco. Descasque as raízes com profundidade. O objetivo é remover não apenas a casca externa grossa, mas também a película rosada logo abaixo dela. É nessa região subcutânea que os cianogênios se concentram. O processo continua com a lavagem das raízes descascadas. A seguir, a física entra em ação. Mergulhe a raiz ralada ou fatiada em água abundante, ou vá direto para o método mais eficaz: ebulição vigorosa. Mantenha a água fervendo em ritmo constante, por no mínimo 15 a 20 minutos. Não se trata apenas de cozinhar. É um processo de extração química pelo calor. Descarte a água do cozimento. Ela agora carrega os resíduos das toxinas e não deve ser consumida. Continue o cozimento, conforme a receita, até que as fibras estejam totalmente macias e tenras. O teste de sabor é estritamente proibido até que a raiz esteja completamente cozida. Para as folhas, o rigor é o mesmo. Descarte os talos fibrosos. Pique a massa verde finamente. Ferva completamente antes de qualquer preparação adicional. Na agronomia prática, a escolha da semente é vital. Escolha estoques de sementes de reputação comprovada. Se possível, plante cultivares com baixo teor de cianeto, destinadas especificamente ao uso fresco. A logística de campo também exige atenção. Identifique as plantas com clareza. Ninguém deve confundir essa cultura com um lanche rápido de colheita. Armazene as raízes colhidas fora do alcance biológico de crianças e animais. E uma regra final de segurança: não desidrate chips de mandioca crua para cozimento posterior, a menos que você domine métodos tradicionais complexos, como a fermentação, projetados para reduzir o cianeto ao longo do tempo. A mandioca pode sustentar uma família com eficiência no clima certo, mas não é uma cultura casual. Se você é novo no manejo, considere aprender na prática com produtores experientes, ou mantenha-se nas raízes familiares, como batatas e batatas doces. Respeite o processo químico, cozinhe exaustivamente e a segurança nutricional estará garantida. 5 feijões crus. Essa quantidade mínima já basta para causar uma intoxicação alimentar severa. O 10º cultivo da lista exige cautela extrema: o feijão vermelho. Quando processado corretamente, é combustível de alta densidade nutricional. Mas, em estado natural ou mal cozido, ele se comporta como um risco biológico. Por fora, uma semente inofensiva e rígida, mas por dentro, um depósito concentrado de uma lectina natural chamada fitoemaglutinina. O composto ataca o sistema digestivo com agressividade,
Mesmo uma pequena porção preparada de forma incorreta desencadeia náuseas intensas, vômitos e diarreia em questão de horas. O corpo tenta expurgar a toxina imediatamente. O erro mais comum ocorre nos primeiros passos da manipulação doméstica. Jardineiros e cozinheiros subestimam a química do grão. Visualmente, após o molho, o feijão parece pronto para ir ao fogo baixo. Isso é uma armadilha térmica. O calor brando não possui energia suficiente para quebrar a cadeia molecular da lectina. Panelas de cozimento lento, as slow cookers, são as principais culpadas em casos de envenenamento. Elas aquecem o conteúdo gradualmente, mantendo a temperatura em uma zona de perigo onde a toxina não apenas sobrevive, mas pode se tornar mais potente. Provar um grão antes do tempo não é apenas imprudente, é ingerir veneno ativo. O protocolo de segurança exige uma sequência logística inviolável. Inicia-se com a hidratação total. Mergulhe os feijões secos em água abundante. As células do grão absorvem o líquido e as membranas se expandem. O passo seguinte é o descarte. A água do molho deve ser eliminada sem exceções, pois carrega substâncias lixiviadas e indesejadas. Coloque os grãos em água fresca e leve ao fogo. Aqui está o ponto crítico: a ebulição plena e vigorosa. A água precisa borbulhar violentamente por pelo menos 10 minutos. Esse choque térmico de alta intensidade é o único método capaz de neutralizar a fitohemaglutinina. Observa-se a mudança física. A espuma sobe, o grão amolece, a estrutura tóxica se desfaz. Somente após essa etapa de 10 minutos em temperatura máxima, pode-se reduzir para fogo brando e cozinhar até atingir a maciez total. Se a preferência for pela panela elétrica, a fervura prévia no fogão continua obrigatória. Não confie em configurações de aquecimento suave para tornar grãos crus comestíveis. Na despensa, a segurança continua. Armazene os grãos secos em contêineres selados e rotulados com clareza. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Um feijão cru caído no chão não é sujeira. É um perigo de ingestão acidental. Jamais utilize a água do molho em receitas ou sopas. A regra é clara: segurança supera a economia. Se um lote apresentar sabor estranho ou houver dúvida sobre a temperatura atingida, o descarte é imediato. O feijão vermelho é um alimento básico, barato e eficiente para a sobrevivência. Mas ele exige respeito aos requisitos térmicos. Evite atalhos de baixa temperatura e o risco de intoxicação desaparece por completo. 3 alcaloides potentes. Isso é o bastante para transformar um jardim comum em uma zona de risco biológico. O 11º item a ser eliminado do cultivo doméstico são as plantas da família Solanaceae, em sua forma selvagem, especificamente a belladonna e a dulcamara. Por que esta planta é tão perigosa? A estética engana. Folhas brilhantes e frutos visualmente atraentes escondem um arsenal químico letal composto por atropina, escopolamina e solanina. A ingestão não causa apenas um desconforto gástrico. Ela ataca diretamente o sistema nervoso central. O mecanismo de ação é rápido: boca seca, pupilas dilatadas ao extremo, confusão mental e taquicardia severa. O corpo entra em colapso. Alucinações precedem os estágios mais graves, onde a intoxicação ameaça a vida. Crianças e animais domésticos são as vítimas estatísticas mais frequentes. O motivo é visual. As bagas brilham como frutas comestíveis, imitando doces ou pequenas cerejas, convidando ao consumo imediato. Existe uma confusão taxonômica perigosa aqui. A palavra Solanaceae engloba culturas agrícolas vitais, como tomates, pimentões, berinjelas e batatas. Na agronomia prática, esses vegetais são seguros quando manejados corretamente. Mas
As variantes ornamentais ou ervas daninhas não possuem filtros de segurança biológica. A beladona mortal típica exibe flores em forma de sino, com tons purpúreos e frutos negros como tinta. Já a dulcamara age como uma trepadeira invasora. Flores estelares roxas marcam sua presença. De perto, percebe-se a evolução dos frutos. Eles amadurecem do verde, passam pelo laranja e terminam em um vermelho vivo e brilhante. Ambas as espécies surgem em cercas, sebes, bordas de compostagem ou margens úmidas. Elas invadem canteiros cultivados sem aviso prévio. Por fora, uma planta decorativa de folhagem densa, mas por dentro, uma fábrica de neurotoxinas ativa 24 horas por dia. A remoção exige protocolo de segurança quase industrial. O contato direto com a pele pode transferir toxinas. Luvas grossas e mangas longas são equipamentos obrigatórios para arrancar ou podar esses espécimes. Evite tocar o rosto. Ferramentas de corte devem ser lavadas quimicamente após o uso. Um erro comum é o descarte térmico. Nunca queime os resíduos dessa planta. A combustão libera os alcaloides na fumaça, atingindo os pulmões de quem estiver perto. A logística de descarte deve ser rigorosa. Ensaque todas as partes da planta, incluindo o sistema radicular e as bagas caídas. O destino é o lixo doméstico para aterro sanitário, jamais a pilha de compostagem orgânica. Se os frutos já caíram no solo, a coleta deve ser minuciosa para evitar que a fauna local os consuma ou que as sementes germinem na próxima estação. A prevenção é a defesa mais econômica. Patrulhe as bordas do terreno algumas vezes por temporada. Mudas surgem silenciosamente. Arranque o problema antes que as raízes se ancorem profundamente no subsolo. Instrua os habitantes da casa. Bagas negras brilhantes ou vermelhas em plantas desconhecidas são zona proibida. Se o paisagismo exige folhagem escura e dramática, a botânica oferece substitutos seguros. Coleus de folhas negras ou manjericão roxo funcionam bem em áreas ensolaradas. Heuchera adapta-se à sombra. A beladona possui um longo histórico na medicina, mas apenas sob controle laboratorial estrito. No quintal, ela é um erro tático. Elimine invasores voluntários rapidamente. Mantenha o perímetro focado em espécies que oferecem biomas saudáveis, sem armadilhas químicas ocultas. Uma dose microscópica de alcaloides. Isso basta para transformar o jardim em uma zona de risco biológico. A próxima planta a ser eliminada do seu planejamento é a datura, conhecida também como figueira do diabo ou estramônio. Ela apresenta flores brancas em forma de trombeta e frutos espinhosos. Visualmente, cria um impacto geométrico na borda do terreno. Mas a estética esconde uma armadilha química letal. Por que o risco é absoluto? Porque cada tecido vegetal está saturado. A planta contém tropanos potentes, incluindo atropina e escopolamina. A ingestão não causa apenas desconforto gástrico. Ela provoca delírio severo, alucinações perigosas, taquicardia e hipertermia sistêmica. Em doses elevadas, o resultado é fatal. Por fora, uma estrutura ornamental curiosa, mas por dentro, uma usina de neurotoxinas pronta para detonar. Crianças e animais domésticos operam no nível do solo e correm perigo imediato. As cápsulas de sementes possuem um formato tátil e exótico que atrai o olhar e o toque. O problema começa na curiosidade ou na confusão visual. Jardineiros desavisados muitas vezes guardam as vagens secas para artesanato rústico. Eles não percebem que as sementes negras no interior são granadas químicas. A datura é uma invasora tática. Ela surge espontaneamente em canteiros de vegetais ou nas bordas de pilhas de compostagem rica em nutrientes. O broto jovem se camufla. É fácil confundi-lo com uma cultura voluntária e inofensiva. Para a remoção,
Adote um protocolo de segurança industrial. Use luvas grossas e camisas de manga longa. A pele não deve ter contato com a seiva. Evite tocar o rosto durante a operação. Não balance as cápsulas de sementes. O objetivo é a contenção total, não a dispersão acidental. Ao examinar de perto, nota-se a resistência das raízes brancas ao serem arrancadas do solo compactado. Ensache a planta inteira. Raízes, flores, folhas e vagens devem ir para sacos plásticos selados. O destino é o lixo comum para aterro sanitário. Não composte o material. As toxinas persistem na decomposição. Não queime a planta. A fumaça pode transportar os compostos químicos diretamente para as vias respiratórias. Após o trabalho, execute a limpeza das ferramentas e a lavagem minuciosa das mãos e roupas. Se houver suspeita de sementes derramadas no solo, aplique água imediatamente. A irrigação leve assenta a poeira e fixa o material no terreno. Monitore a área. Qualquer plântula que emerja nas semanas seguintes deve ser extraída prontamente. A prevenção supera a reação. Patrulhe o perímetro do jardim algumas vezes por estação, especialmente após as chuvas, quando a germinação acelera. Elimine os voluntários jovens antes que a produção de sementes comece e o ciclo se repita. Se a prioridade são flores noturnas e perfumadas, escolha alternativas com menor grau de letalidade. A dama da noite ou a nicotiana oferecem estética similar, mas ainda exigem rotulagem correta e plantio fora de alcance direto. Mantenha a datura fora dos planos. Remova os invasores sem demora. O jardim deve produzir recursos e beleza, não emergências médicas. Alguns gramas de tecido vegetal verde. Isso é o suficiente para alterar drasticamente o ritmo cardíaco de um mamífero de grande porte. Esta é a 13ª planta da lista de riscos biológicos domésticos, a dedaleira. Visualmente, ela domina o jardim. As hastes verticais carregam flores em formato de sino que definem a estética de casas de campo. Mas, quimicamente, é uma biofábrica de glicosídeos cardíacos. A planta sintetiza os mesmos compostos utilizados na fabricação da digitalina, um medicamento potente de uso restrito. Por que cultivar algo tão instável? A atração é puramente visual. Por fora, uma estrutura elegante que atrai polinizadores. Mas por dentro, um mecanismo de defesa letal. A ingestão de uma quantidade mínima bloqueia as bombas de sódio e potássio nas células. O corpo reage de imediato. Náuseas severas, vômitos incontroláveis. O ritmo cardíaco torna-se irregular. Sem intervenção médica rápida, o processo evolui para uma parada cardíaca total. A mesma beleza que sustenta a biodiversidade de insetos representa um risco severo se manuseada sem protocolo técnico. O perigo real não é a toxicidade óbvia, mas a confusão botânica. Ao examinar os detalhes, percebe-se o problema. As folhas jovens da dedaleira, antes da floração, possuem uma textura aveludada e um formato oval genérico. Elas imitam com perfeição vegetais comestíveis, como o confrei ou a borragem. Um jardineiro distraído, focado na colheita rápida, pode apanhar o maço errado. O erro de identificação vai direto para o prato. Animais domésticos também estão vulneráveis. Cães e gatos mastigam vegetação rasteira por instinto ou tédio, especialmente se a planta estiver misturada a outras ervas, no nível do solo. A planta também impõe barreiras físicas. Não é necessário ingerir para sofrer as consequências. A seiva da dedaleira, ao entrar em contato com a derme, desencadeia reações inflamatórias em indivíduos sensíveis. Irritação cutânea leve ou dermatites de contato surgem após o manuseio direto. A gestão deste espécime exige logística de segurança. A regra é clara: rotulagem visível e segregação total.
Jamais plante dedaleiras próximas a culturas de alimentos ou em rotas de circulação de crianças e animais. O manuseio exige equipamento de proteção individual. Luvas são obrigatórias durante a poda, o transplante ou a remoção de flores mortas. Após o trabalho, a higienização das mãos deve ser minuciosa para remover resíduos invisíveis. Aqui existe um detalhe crucial sobre o descarte. Quando a floração termina, o ciclo da planta se torna um problema de contaminação. As hastes secas não podem ir para a compostagem. O composto tóxico persiste e as sementes se espalham. As cápsulas de sementes secas se rompem com facilidade, liberando centenas de novas unidades que germinarão no meio da sua horta. O protocolo correto é o isolamento. Corte as hastes com cuidado, coloque em sacos plásticos selados e envie para o lixo comum. O material biológico deve ser neutralizado, não reciclado. Se a estrutura vertical é essencial para o projeto paisagístico, a botânica oferece alternativas seguras. Espécies como a boca-de-leão ou o penstemon mimetizam a altura e a cor, sem carregar a carga tóxica. Mas, se a escolha for manter a dedaleira, a mentalidade deve mudar. Trate-a como um profissional trata um reagente químico perigoso, bonita para observação à distância, mas intocável sem proteção. Esta planta ocupa jardins há séculos, mas a sobrevivência depende da informação. Rotule o perímetro, proteja a pele, isole a área. A estética é preservada. O risco biológico é contido. (5 miligramas de alcaloide). Uma dose minúscula separa a estética do óbito. Admire a beleza à distância, sem colocar a sua saúde ou a segurança de terceiros na linha de fogo. A 14ª planta na lista de exclusão obrigatória para jardins familiares é o acônito. Conhecida tecnicamente como Aconitum, ou pelo nome arcaico Wolfsbane, ela produz flores que formam capuzes elegantes. As cores variam entre azuis profundos e roxos saturados. Visualmente, parecem o complemento ideal para bordas de canteiros sombreados, mas a biologia aqui é traiçoeira. Por fora, uma ornamentação clássica e inofensiva, mas por dentro, uma biofábrica de aconitina. Esta substância é uma neurotoxina potente. O mecanismo de ação é agressivo. Ela pode ser absorvida diretamente através da pele intacta e é frequentemente letal se ingerida. Mesmo exposições mínimas desencadeiam reações fisiológicas em cadeia. Primeiro, ocorre a dormência local. Em seguida, um formigamento intenso percorre os nervos. O quadro evolui para distúrbios graves no ritmo cardíaco e culmina em falência respiratória. O sistema desliga. No ambiente doméstico, o perigo reside na rotina invisível. Jardineiros costumam dividir as touceiras sem proteção nas mãos. O suor escorre, a pessoa esfrega um olho ou toca o rosto. A transferência química acontece nesse exato segundo. Caules cortados para arranjos funcionam como injetores de seiva. O líquido pinga em bancadas de cozinha ou mesas, criando zonas de contaminação cruzada invisíveis a olho nu. Crianças são atraídas pela morfologia curiosa das flores em forma de elmo. Animais domésticos, movidos pelo instinto, podem mastigar as folhas se as plantas estiverem acessíveis. Aqui existe um detalhe crucial. A toxina possui alta estabilidade. Caules secos e mortos permanecem perigosos. Manusear buquês velhos ou restos de poda sem proteção não é uma opção segura. O veneno persiste. Se o acônito já ocupa o seu terreno, trate-o como um agente químico perigoso de nível industrial. Luvas de nitrilo são o equipamento mínimo obrigatório.
Mangas longas e sapatos fechados devem isolar o corpo durante o plantio, estaqueamento ou divisão. Evite cortes ou abrasões nas mãos e braços ao trabalhar no perímetro da planta. A barreira da pele não pode estar comprometida. Nunca toque no rosto durante a operação. Ao examinar os detalhes, a limpeza deve ser cirúrgica. Lave mãos, ferramentas e qualquer pele exposta exaustivamente após a jardinagem. Nunca coloque o acônito em arranjos internos, onde a seiva possa entrar em contato com superfícies de jantar. E atenção à gestão de resíduos. A compostagem é estritamente proibida. O processo de decomposição orgânica não neutraliza a ameaça e pode contaminar o composto final. Ensaque todas as aparas. Sele o material. Envie para o lixo comum. A logística de posicionamento exige estratégia. Mantenha o acônito longe de hortas produtivas, áreas de recreação, corredores de animais e caminhos de passagem. Adicione uma rotulagem clara e técnica, alertando sobre a toxicidade. Ajudantes e convidados não devem tocar na planta casualmente. Se você compartilhar mudas com outros produtores, inclua notas de segurança por escrito. O receptor precisa entender que está levando um risco biológico para casa. Se decidir pela remoção, a execução deve ser total. Escave a coroa inteira da raiz. O descarte deve ser seguro e hermético. Monitore o solo nas semanas seguintes, pois fragmentos de raiz podem gerar novos brotos. A planta luta para permanecer no território. Deseja espirais de tons frios sem o risco de neurotoxicidade? A botânica oferece alternativas viáveis. Considere Delphinium, Larkspur ou Verônica. Elas ainda exigem manuseio com luvas básicas, mas não carregam uma carga letal. O acônito é visualmente impactante, mas em um jardim familiar, a equação não fecha. O risco supera a recompensa estética. Use sósias botânicos mais seguros, ou gerencie as plantas existentes com protocolos rígidos de proteção. Cinco folhas. Essa quantidade pequena de material orgânico é suficiente para derrubar um adulto saudável. O oleandro é um arbusto onipresente em climas quentes, valorizado pela folhagem perene densa e pelos aglomerados vibrantes de flores rosas, brancas ou vermelhas. Mas a estética esconde uma armadilha biológica. A toxicidade desta planta é total. Por que esta espécie é tão temida na botânica toxicológica? Porque não existe uma parte segura. As folhas, as flores, os caules rígidos e até mesmo a fumaça resultante da queima de galhos contêm glicosídeos cardíacos potentes. Ao entrarem no organismo, esses compostos atacam o sistema elétrico do coração. O ritmo cardíaco desestabiliza. A ingestão acidental pode levar a doenças severas ou a falha orgânica fatal. O problema residencial geralmente começa na logística do paisagismo e na manutenção rotineira. O oleandro resiste ao calor extremo e à seca, o que o torna a escolha padrão para cercas vivas longas ao longo de entradas de garagem, caminhos de concreto e áreas de recreação. É uma barreira visual eficiente. Por fora, uma decoração floral inofensiva, mas por dentro, um arsenal químico ao alcance das mãos. Crianças conseguem acessar as folhas baixas e as flores com facilidade. Animais domésticos podem mastigar pedaços caídos no chão. O perigo é imediato. Jardineiros experientes também subestimam o risco durante a poda. O corte libera seiva. Se o operador tocar no rosto ou manusear alimentos antes de uma descontaminação completa, o envenenamento ocorre por transferência. Um erro comum e perigoso é a queima dos resíduos de poda. A fumaça sobe espessa e branca, mas respirá-la é um erro crítico. A combustão
não destrói as toxinas, ela as vaporiza no ar. As partículas irritam severamente os pulmões e os olhos, tornando a atmosfera ao redor nociva para a respiração humana e animal. Se a planta já existe no terreno, a gestão exige protocolo de risco biológico. O respeito deve ser absoluto. O operador precisa de equipamento de proteção completo, luvas impermeáveis, proteção ocular e mangas longas para evitar contato dérmico. Ferramentas utilizadas no oleandro tornam-se vetores de contaminação. Elas exigem lavagem exaustiva após o uso exclusivo nesta planta. O descarte não segue a rotina comum. Todos os detritos devem ser recolhidos imediatamente do solo. O material vai para sacos plásticos selados, destinados ao lixo comum. A compostagem é proibida. O veneno persiste e contaminaria o solo orgânico futuro. A queima é vetada. Após o trabalho, mãos e antebraços devem ser lavados com sabão e água abundante. Roupas que tocaram na seiva vão direto para a lavanderia, separadas de outras peças. A localização define a segurança. O plantio próximo a canteiros comestíveis, pátios de lazer ou canis é um erro tático. Em propriedades com fluxo de pessoas, etiquetas de aviso claras são necessárias, especialmente para visitantes que não reconhecem a ameaça botânica. Para famílias com crianças, animais ou tráfego frequente de convidados, a substituição total da planta é a única medida 100% segura. Existem alternativas que oferecem a mesma estrutura perene e floração intensa sem o risco químico. O hibisco domina em zonas quentes com cores vivas. A escova de garrafa adapta-se a climas variados. Arbustos nativos recomendados pela agronomia local oferecem resistência similar e baixa manutenção. O oleandro é robusto e bonito, mas o perfil de risco é extremo para um ambiente residencial. Se mantido, exige precauções de nível profissional a cada ciclo de poda. Se removido, a extração deve ser cirúrgica e o descarte seguro. O objetivo é escolher um arbusto que forneça cor e privacidade sem colocar em perigo a vida dos habitantes.
um fruto pequeno e esverdeado. Parece um lanche inofensivo para uma tarde tropical. Mas morder esta polpa é um erro biológico fatal. A 16ª planta da lista é a mancenilheira, considerada uma das espécies vegetais mais perigosas do planeta. Você dificilmente a encontrará em um jardim doméstico comum, mas em zonas costeiras e tropicais ela cresce selvagem ou é plantada deliberadamente como quebra-vento. Na botânica de sobrevivência, esta árvore é uma zona de exclusão biológica, porque os locais a chamam de maçãzinha da morte. A resposta está na saturação química. O veneno não se concentra apenas em uma glândula. Cada milímetro cúbico desta árvore é altamente tóxico. A seiva leitosa, as folhas largas, a casca rugosa e, principalmente, os frutos que lembram pequenas maçãs silvestres. Tudo foi desenhado evolutivamente para causar dano máximo. A seiva contém ésteres de fórbol, irritantes potentes capazes de destruir a epiderme. O contato com a pele gera queimaduras químicas severas e bolhas instantâneas. Se a substância atingir os olhos, o resultado é lesão grave na córnea e cegueira temporária ou permanente. Por fora, uma sombra convidativa sob o sol equatorial, mas por dentro, uma armadilha atmosférica. Um detalhe técnico muitas vezes ignorado: a chuva. Ficar debaixo de uma mancenilheira durante uma tempestade é perigoso. A água lava a superfície das folhas e carrega as toxinas para baixo. O líquido que pinga na pele não é mais água pura. É uma solução cáustica que queima o tecido humano ao simples toque. A ingestão do fruto desencadeia um colapso sistêmico. Primeiro, um inchaço agudo na garganta que pode bloquear a respiração. Em seguida, uma dor intensa descrita como vidro moído no trato digestivo, evoluindo para intoxicação potencialmente fatal. O problema em ambientes residenciais surge da falta de conhecimento técnico. As folhas ovais e brilhantes parecem inofensivas. Crianças ou visitantes não familiarizados com a flora tropical veem apenas uma fruta acessível. A escala do perigo exige protocolos rígidos. Se houver madeira seca caída, o instinto é usá-la para a fogueira. Isso seria desastroso. A combustão da madeira libera uma fumaça tóxica. Ao ser inalada, essa fumaça irrita profundamente os pulmões e causa cegueira química apenas pelo contato com a fumaça nos olhos. Até o manuseio de galhos mortos exige luvas de proteção industrial. O que fazer ao identificar uma mancenilheira em sua propriedade? A regra é o isolamento total. Evite qualquer contato físico. Não tente podar ou derrubar a árvore com ferramentas comuns. A serragem é tóxica. O corte libera jatos de seiva sob pressão. A remoção deve ser executada por profissionais treinados em manejo de plantas perigosas, equipados com trajes de proteção completos. Se a remoção imediata for impossível, a área deve ser tratada como local de risco biológico. Instale fitas de barreira e placas de aviso visíveis. Nenhum animal doméstico ou pessoa deve cruzar o perímetro. Recolha imediatamente qualquer fruto caído utilizando ferramentas de longo alcance para evitar que mãos curiosas ou animais famintos se aproximem. A consciência preventiva é o único escudo. Aprenda a identificação visual. Casca cinza e lisa, folhas verdes brilhantes em formato oval e frutos verde-amarelados. Se você reside em regiões tropicais, consulte os órgãos de extensão rural locais sobre a presença desta espécie. Aqui se aplica a regra máxima da sobrevivência. Admire apenas a distância. Os perigos são extremos e a margem para erro é zero. Mantenha esta planta fora do seu terreno e alerte a comunidade. A integridade física depende dessa distância.
Uma mordida na raiz. Isso basta para paralisar o sistema nervoso de um adulto. A 18ª planta a ser eliminada do terreno é a cicuta. Frequentemente classificada como a vegetação mais venenosa da América do Norte, ela domina valas úmidas, margens de córregos e bordas de jardins encharcados. O perigo reside na química bruta. O agente ativo é a cicutoxina, uma neurotoxina potente concentrada nas raízes e na base do caule. Por que esta planta faz tantas vítimas? Porque ela imita comida. A ingestão leva a convulsões violentas quase sem aviso prévio. Mesmo quantidades minúsculas resultam em óbito. Animais domésticos e crianças curiosas estão na zona de risco primária quando a planta cresce perto de caminhos ou áreas de lazer. A confusão com espécies comestíveis é um problema logístico. A cicuta pertence à família das cenouras. Para o observador leigo, ela se parece com a cenoura selvagem, a pastinaca ou ervas culinárias. Mas existem marcadores visuais claros para quem sabe onde olhar. A identificação exige análise de perto. O caule é oco. Ele apresenta estrias roxas ou manchas irregulares na superfície. As flores formam guarda-chuvas compostos, típicos da família. Mas a folha possui uma assinatura geométrica única. As nervuras terminam nos vales dos dentes serrilhados e não nas pontas. Por fora, uma planta comum de beira de rio, mas por dentro, uma estrutura compartimentada letal. O sistema radicular é formado por câmaras separadas. Ao cortar o tubérculo, ele sangra uma seiva amarelada e oleosa. Esse fluido carrega a carga viral máxima da toxina. Se a identificação não for absoluta, trate qualquer planta similar em ambiente aquático como material perigoso até a confirmação. A remoção não é jardinagem, é uma operação de risco. Luvas de proteção, mangas compridas e óculos de segurança são obrigatórios. Não arranque plantas grandes com as mãos. A raiz principal quebra facilmente sob tensão. O fragmento que fica no solo exuda seiva tóxica e tem capacidade total de regeneração. O problema volta em semanas. Use uma pá. O objetivo é extrair o bloco de raízes inteiro. A perturbação do solo deve ser mantida no mínimo absoluto para evitar contaminação. Coloque todas as partes da planta em sacos plásticos imediatamente. O destino é o lixo. Aqui existe um detalhe crítico. Nunca faça compostagem desse material. Nunca coloque fogo nos restos. A queima vaporiza a neurotoxina e a fumaça resultante pode causar danos pulmonares severos. Lave as mãos, as ferramentas e os calçados logo após o trabalho. Mantenha animais afastados da zona de operação até que a limpeza esteja concluída. A prevenção começa com a gestão hidráulica do sítio. Reduza a água parada, onde for possível. Corte a vegetação das valas antes que as sementes se formem. Monitore os pontos baixos do terreno após chuvas pesadas. Coloque avisos claros. Família e convidados devem saber que a coleta de plantas desconhecidas é proibida. Se a cicuta estiver espalhada por uma área vasta ou for de difícil acesso, não arrisque. Contate o serviço de extensão local ou uma equipe qualificada de remoção. Esta planta não pertence ao perímetro doméstico. Aprenda os sinais, remova metodicamente e mantenha as bordas úmidas patrulhadas para que ela não retorne. Remova os resíduos de forma metódica. O monitoramento das margens úmidas deve ser constante para garantir que a vegetação indesejada não retorne ao perímetro. O 19º cultivo nesta lista é a fava, também conhecida comercialmente como feijão-fava.
Embora seja uma leguminosa popular e uma fonte densa de proteína em diversas culinárias globais, ela carrega um risco biológico oculto. Para indivíduos com uma condição genética específica, esta planta não é alimento. É uma ameaça. Trata-se da deficiência de G6PD. Para os portadores dessa falha enzimática, a ingestão de favas ou o simples contato físico desencadeia uma reação violenta conhecida como favismo. O mecanismo é destrutivo. A substância presente na planta ataca e destrói os glóbulos vermelhos do sangue. O corpo entra em colapso interno. Os sintomas surgem rápido: fadiga extrema, pele amarelada pela icterícia, falta de ar aguda e, em casos severos, uma anemia com risco de morte. Por que esse perigo passa despercebido? A aparência engana. Nos jardins domésticos, a fava parece inofensiva. Produtores inexperientes costumam colher e provar as vagens cruas diretamente no campo ou distribuir a colheita entre vizinhos, sem saber que podem estar entregando um gatilho médico. O risco se estende a crianças, animais domésticos e qualquer pessoa que consuma os grãos mal cozidos. O cozimento reduz a toxicidade, mas não elimina completamente os compostos problemáticos, se o processo térmico for insuficiente. Mas isso era apenas o começo. Durante a temporada de floração, o perigo se torna aéreo. A simples inalação do pólen pode provocar sintomas graves em pessoas com a deficiência, especialmente se permanecerem próximas à plantação por longos períodos. O sistema respiratório absorve as partículas e a reação química no sangue começa. Antes de iniciar o plantio de favas, a verificação do histórico de saúde de todos na residência é um protocolo obrigatório. Essa condição genética é mais comum do que as estatísticas sugerem. Ela ocorre com frequência elevada em famílias com ascendência mediterrânea, africana ou asiática. Se houver qualquer incerteza sobre o perfil genético, a decisão lógica é abortar o cultivo, ou, no mínimo, isolar a plantação longe das áreas de circulação diária e recreação. O processamento exige rigor. As favas devem ser cozidas exaustivamente. A fervura intensa é o melhor método para quebrar as toxinas naturais e tornar o alimento seguro para o consumo geral. No manuseio das plantas, a proteção física é necessária. Use luvas. Lave as mãos imediatamente após a colheita ou a poda. Animais e crianças devem ser mantidos fora do raio de ação das folhas e vagens cruas. Se o objetivo é segurança total com nutrição similar, a agronomia oferece alternativas. O cultivo de grão de bico ou lentilhas entrega o mesmo valor proteico sem o risco de toxicidade genética. A fava pode ser uma cultura gratificante pela alta produtividade, mas para a pessoa errada é um perigo letal. Conheça o status de saúde do local. Aplique calor extremo no preparo e manuseie com consciência tática. Com as precauções certas, a colheita alimenta. Caso contrário, escolha um substituto que não carregue essa carga biológica. Um composto químico define a fronteira entre o remédio e o veneno. A 20ª planta desta lista é o absinto, conhecida pelas folhas prateadas e pelo cheiro herbal penetrante. Ela domina o espaço onde cresce. Historicamente, é cultivada para chás, tinturas e valor ornamental. Por que esta espécie carrega uma reputação tão pesada? A fama vem da produção de bebidas alcoólicas de alta potência. Mas jardineiros amadores frequentemente ignoram a bioquímica da planta. O tecido vegetal contém tujona. Trata-se de um composto neurotóxico capaz de causar danos severos em doses elevadas. O uso indiscriminado ataca o sistema nervoso central. Sintomas como náuseas, tonturas agudas e convulsões
são reações biológicas imediatas. Em cenários de superdosagem, ocorrem alucinações. A toxicidade não afeta apenas humanos. Animais domésticos são extremamente vulneráveis a essas substâncias. Por fora, uma folhagem elegante e convidativa, mas por dentro, um mecanismo de defesa química agressivo. O maior risco reside na desinformação sobre o uso seguro. Muitos cultivadores plantam o absinto como remédio caseiro, operando sob a falsa lógica de que natural significa inofensivo. A realidade farmacológica é outra. O consumo prolongado ou concentrado, especialmente em infusões caseiras, sem controle de dosagem, leva ao acúmulo de toxinas. O envenenamento é gradual e perigoso. A textura curiosa da folha pode atrair a mastigação experimental. Animais que exploram o território do jardim podem ingerir fibras e sofrer intoxicação rápida. Indivíduos com sensibilidade dermatológica enfrentam outro problema. O simples contato da pele com os olhos da planta dispara irritações e erupções cutâneas. Para garantir a integridade física, o absinto deve ser tratado como espécime puramente ornamental. O uso medicinal exige a supervisão estrita de um especialista qualificado. A margem para erro é inexistente. A logística de identificação precisa ser clara. Ao examinar de perto, as folhas assemelham-se a ervas comestíveis como sálvia ou estragão. Essa confusão visual pode contaminar a cozinha. A rotulagem da planta no canteiro é uma medida de segurança obrigatória. Durante a poda ou colheita, o uso de luvas de proteção é indispensável. Após o trabalho, a higienização das mãos deve ser rigorosa para remover resíduos oleosos invisíveis. Aqui existe um detalhe logístico crucial. Evite cultivar absinto próximo a hortas de alimentos. Uma folha acidentalmente derrubada em cestos de colheita pode passar despercebida e acabar no prato. O protocolo de descarte também difere do padrão. O material podado deve ser ensacado e enviado para o lixo comum. Jamais coloque absinto na compostagem. Os óleos potentes da planta possuem ação antimicrobiana, que destrói a biota benéfica do adubo, interrompendo o ciclo de decomposição da matéria orgânica. Mantenha a cultura longe de áreas de recreação infantil e zonas de circulação de animais. Ao realizar podas em grandes arbustos, evite a inalação direta dos vapores liberados pelo corte. Se o objetivo é puramente a estética prateada no paisagismo, a botânica oferece soluções mais seguras. Lavanda ou variedades híbridas específicas entregam o mesmo visual, sem a carga tóxica associada à tujona. A beleza rústica do absinto tem seu lugar, mas exige respeito técnico. O conhecimento correto mantém o jardim elegante e biologicamente seguro. Uma barreira física é a única garantia absoluta contra a toxicidade biológica. O conceito aqui é isolamento mecânico puro. Cercas baixas de madeira tratada, malhas de aço rígido ou canteiros elevados com bordas de concreto definem o perímetro. Por que investir em infraestrutura pesada? Porque o acidente ocorre em frações de segundo. Crianças e animais domésticos operam por instinto, não por conhecimento botânico. Barreiras claras impedem o contato físico antes que a reação química comece. No nível visual, a sinalização precisa ser imediata e agressiva. Pequenas placas de advertência fixadas na altura dos olhos, próximas aos portões e ao longo das trilhas de acesso. O contraste de cores alerta o cérebro sobre o perigo iminente. Isso estabelece o território. A curiosidade é bloqueada pela fronteira sólida. Mesmo para visitantes externos que desconhecem o mapa de riscos do local, a área proibida torna-se óbvia. Não existe margem para erro de interpretação, mas
A estrutura exige resistência real. Ao examinar a construção, a cerca deve ser robusta o suficiente para suportar pressão mecânica direta. Uma rede frágil cede com o peso. A barreira precisa ser alta e firme para desencorajar a escalada ou a invasão por animais de médio porte. Esta é a camada final de segurança. Rotulagem e educação dependem da falível memória humana. O bloqueio físico funciona de forma autônoma, 24 horas por dia. É uma medida proativa que supera qualquer aviso verbal ou descarte seguro de resíduos. O protocolo de segurança está encerrado. Se estes dados técnicos foram úteis para o seu manejo, registre a avaliação positiva no sistema. Inscreva-se para receber mais relatórios sobre cultivo eficiente e botânica aplicada. Mantenha os procedimentos rígidos. O objetivo é um ecossistema funcional, controlado e livre de riscos químicos.